acelerada, acho que é o cara da bateria, calma aí. Isso é novidade. Jonathan, agora você me entende, já estou entendendo. O pé está doendo, se eu mexer pouco, você sabe também por que houve. Teve uma hora que a baqueta voou. Na primeira música, começaram com a música agitada, a baqueta voou, Ramon correu, eu peguei outra. Ramon colocou a baqueta escondida ali, que eu não achava por nada. No meu pé, assim, eu, cadê a baqueta, Ramon? Aí eu, não está. Tá aí, eu não está. Ele veio e pegou, eu, está. Mas eu aprendi a estratégia de botar. Tem uma estratégia para poder. Aqui, ó. E continuar. Tem gente que nem viu isso. Falou, caiu, pastor? Pois é. Tá achando? Tá vendo? Ó, Jonathan feliz, ó. Por sinal, o Jonathan que me ensinou, ó. Desde março, deu honrar a vida dele. Não só a mim como o outro. Desde março, insistindo. Eu falo, não dá. Ele vai dar. Tudo mais. O pessoal chegava aqui mais cedo pro culto. Tava eu. O pessoal passando, era pastor. Tá lá, ó. Barulheira. Barulheira. Ai, ai. Vamos começar uma série hoje de pregações. Nós conversamos sobre o reino de Deus. Foi uma bênção. Nós já viemos de uma série antes dessa, sobre o Espírito Santo. Foi bênção. Se você não pôde acompanhar, mas você pode ir no canal no YouTube. Tem lá as pregações. Estão organizadas em playlists. Então, você consegue achar sobre o reino de Deus, sobre o Espírito Santo. E hoje começa uma série sobre igreja. E, viu? Pode falar, fica à vontade. O título dessa série vai ser a palavra igreja no original. E você conhece ou já ouviu falar, que é eclésia. Tem um livro na Bíblia chamado Eclesiásticos. E quando a gente fala de qualquer conteúdo da igreja, se você quiser falar bonito, você pode falar, esse é um assunto eclesiástico, porque é um assunto da igreja. Então, nós começamos hoje essa série e vamos no texto que Jesus, pela primeira vez, apresenta a eclésia, a igreja dele. Nós somos uma comunidade que acreditamos que é através da igreja que Deus fez, após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, está fazendo hoje e continuará fazendo. Quando nós não entendemos o significado de ser igreja, nós corremos o risco de não fazer parte daquilo que Deus tem feito. Então nós vamos alinhando, vamos aprendendo, confirmando, aprimorando e aprofundando o que é ser igreja. Versículo 17 já é parte de uma conversa. Eu citei essa conversa, não me falha a memória, semana passada, mas eu vou repetir, onde Jesus estava com os seus discípulos num ambiente da Cesareia de Filipe, onde havia um templo que tinha uma gruta, que era chamada Porta do Inferno, ou Porta de Hades. Ali se cultuava a divindade Pan. Pan era uma divindade que, quando assustada ou queria impor medo, ela gritava, era o grito de Pan, da onde vai vir também o grito de pânico. Essa ideia de pânico, de medo, vem por causa dessa divindade pagã. Então, naquela região, Jesus faz os seus discípulos se reunirem, e aí ele começa a perguntar, quem dizem que sou? Porque Jesus até então fazia o milagre e falava, calma, não é chegada a hora, calma, não é chegada a hora. Então o povo estava com várias ideias. E aí falaram, você é um profeta, um professor, o Elias, o João Batista. E aí ele pergunta, e vocês que estão comigo? Quem dizes que sou? Pedro assume a frente e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Com isso, ele vai responder a partir do 17. O nosso principal foco é o 18, mas vamos ler o 17 para você acompanhar. Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, em algumas versões, Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, esse anúncio é a primeira vez que a palavra eclésia, igreja, se refere ao povo, comunidade de Deus. Essa palavra ela não foi inventada aqui.
ela é a junção de duas palavras. Agora é um momento rápido de, agora você vai poder falar de onde vem a palavra igreja. Eclésia junta o iniciozinho, que é ek, que significa fora, movimento de saída, que é muito parecido com êxodo, que é saída de casa. Esse ek também pode usar com x. E kalel é o verbo que vira eclésia, que quer dizer chamar. Então, eclésia significa, na sua origem, chamar para fora. Quando você estava na cidade e queria tratar um assunto, você reunia e chamava a assembleia de fora das suas casas, para uma praça, ou mesmo fora da cidade, muitas vezes, para tratar um assunto. Então, quando se reunia essa comunidade, essa assembleia de pessoas, era a eclésia. Então, essa palavra tinha uma conotação de reunião de pessoas. E, a partir dela, Jesus denota a reunião do seu povo. Igreja do Senhor. A igreja, ela vai se formar e começar a ser atuante de verdade quando o Espírito Santo habita a igreja, em Atos capítulo 2. Aqui, eu tenho um anúncio de um significado que aos poucos vai fazendo sentido. E eu queria começar a falar sobre isso. Pode ser que você fale, pastor, isso eu já sabia, mas agora que o senhor falou, o senhor fundamentou de uma forma que achei interessante. Ou, isso eu nunca tinha parado para pensar. Então, falando do significado de igreja, a primeira coisa óbvia é que ser igreja só tem significado naquilo que Deus fala. Ou seja, o significado da igreja é dado por Deus. Por que eu tenho que falar isso? E eu confesso que quando eu tinha escrito, porque eu não trago um papel, mas eu vou pensando, digito uma coisa, leio um texto, não estava esse tópico. Mas eu fiquei tão preocupado com uma coisa. Nós vivemos uma época onde todo mundo determina tudo. Todo mundo determina como tem que ser o atendimento médico. Todo mundo determina como que tem que ser o posicionamento político do Brasil. Todo mundo determina como as pessoas têm que comprar. Todo mundo é especialista para falar sobre como se salta no salto triplo nas Olimpíadas. Todo mundo é especialista de todos os esportes agora, porque viu as Olimpíadas. E fala, nossa, como é que não deu esse passinho aqui certo? Como é que não fez isso? Nós vivemos uma geração onde todo mundo é especialista. Logo, se você é especialista, você infla o peito e diz o que as coisas são. E como isso serve para tudo, também tem gente que está se achando no direito de dizer o que é a igreja. É por isso que muitos movimentos surgem de uma forma tão diferente à Bíblia. Porque não só todo mundo diz o que é ser igreja, como cada um quer determinar para si, sozinho, o que significa ser igreja. Então, hoje, existe igreja que ignora a existência de uma liderança, um pastor, que vive por conta própria. Existe igreja que diz que ser igreja não tem mais sobre reunião, e cada um é igreja da sua forma. Existe igreja que vive outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus na Bíblia. Existe igreja que aceita o que Deus nunca aceitou ser igreja, e exclui o que Deus nunca excluiu ser igreja. Porque hoje existe igreja de todos os tipos, porque todos os tipos de pessoas determinam o que é ser igreja. O maior problema disso é que quando as pessoas, principalmente, que não são igreja, não sabem disso, acham que toda igreja é igual. Tenho certeza que em algum momento você já ouviu, eu conheço alguém que se decepcionou com a igreja tal. Eu conheço alguém que se decepcionou com um grupo tal. E aí quando a pessoa fala o que houve, ela relata uma coisa que você pensa assim, mas isso nunca teve na cura, no caso nosso. Isso não faz nem sentido. Como é que isso aconteceu dentro de uma igreja? E muitos dos casos é porque uma igreja foi formada a partir de opinião humana. Olha o texto bíblico. Versículo 15. Já que você não fecha, né? Não fecha Mateus 16. A gente vai sair pouquíssimo daqui. Versículo 15. Jesus pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí voltamos no texto que lemos. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque nem foi carne e nem sangue, mas o Pai que está nos céus. Daqui para frente é Jesus falando que é a igreja e a própria revelação de quem é Cristo foi dada por Deus. Não adianta, você pode se conectar de forma fiel a um grupo de pessoas que determina a igreja algo que a Bíblia não determinou. E assim você se conecta a uma barca furada. Porque a não ser que haja arrependimento e retorno às Escrituras, vai se afastar do propósito do Senhor. Eu sempre comento em pregação, estudo bíblico, EBD, um vídeo que é um coroa na roça, assim. E aí ele começa a falar, rapaz, ser crente é difícil. E se você tem que obedecer, não pode xingar, não pode falar mal, não pode roubar, tem que respeitar a autoridade, andar na linha, tem que participar, tem que se reunir na igreja, tem que fazer um monte de coisa. E se duvidar, você ainda erra e está fora. Se ser igreja já é algo simples em saber e difícil de praticar, imagina ser uma igreja não bíblica, não revelada por Deus. É furada. Então, nós temos que ter um cuidado, se nós, em primeiro plano, estamos vivendo como igreja bíblica, e nós nunca teremos problema de, apesar do tempo que temos aqui de cura de igreja, observar um ponto e falar, peraí, isso aqui nós estamos entendendo e avançar. Nunca será um problema para nós. Mas também podermos olhar irmãos que vão caminhar perto, seja pregando aqui, participando de um curso. Nós temos que ter essa concepção. A concepção do que é ser igreja. E não é que a gente vai sair daqui com 7 pedras na mão, tacando, você não é igreja não. Não. Um rapaz foi fazer um curso para trabalhar no banco. E nesse curso ele precisava aprender sobre a nota de 100. O especialista reuniu a turma e começou a mostrar todos os detalhes da nota de 100. E marca d'água aqui, símbolo aqui, contraluz, textura, ponto. Começou a falar um monte de coisa. O rapaz olhou para o professor e falou, professor, a aula está boa, eu estou entendendo, só que tem umas falsificações assim. Você não quer mostrar como é que são as falsificações, não? Porque a gente vai ter uma ideia do falso, verdadeiro e tal. Ele fala, aí o professor diz, todo dia se lança uma falsificação nova. Mas se você conhecer a nota de verdade, você vai saber reconhecer qualquer falso. Se você conhecer como igreja do Senhor, a igreja de verdade, que o significado é dado por Deus, basta alguém te apresentar algo falso que você vai falar, isso não é a igreja do Senhor. E você vai deixar de sentir a dor de ouvir de pessoas que se sentem feridas por um grupo de pessoas que até registrou um CNPJ com o nome igreja, até se reúne no ambiente com fachada igreja, mas nunca foram igreja do Senhor. Então, igreja tem o significado que Deus dá a ela. Amém? Agora, vamos embora, hein? Segunda coisa que eu já aprendo aqui, a igreja só tem significado quando está firmada em Cristo Jesus. Eu falei isso recente, por outros motivos, mas eu vou repetir aqui. Quando Jesus muda o nome de Simão, porque até então o Pedro, que nós conhecemos como Pedro, era Simão. Agora ele passa a se chamar Pedro. Jesus o chama de Pedro. É até interessante, cito porque é uma ilustração ótima. Tem uma série chamada The Chosen, que fala dos discípulos de Jesus. E tem o episódio, esse texto aqui tem lá, o templo pagão, Jesus perguntando e falando. Aí ele muda o nome de Simão para Pedro. E aí tem a continuidade, os discípulos. Simão, Pedro. Aí o irmão de Pedro, que é André, e aí não é a série que inventou, não. A Bíblia já disse que André é irmão de Pedro. Começa a falar, chamar de Simão. O pessoal repreende. Aí, mas eu sempre chamei de Simão, meu irmão. Pedro. Então, tem até a mudança da chamada. Mas quando Jesus chama Pedro de Pedro, ele usa uma palavra que quer dizer pequena pedra.
E depois ele fala, no versículo 18, que sobre esta pedra edificarei a igreja. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ele usa uma palavra que quer dizer rocha. Jesus fala, eu sou a grande rocha. Você é uma pedrinha. Você faz parte com vários, o que é a igreja. O pronome aqui também nos ajuda, porque esta é algo que está perto de quem fala. E o grego também tem essa conotação. Então é este microfone, porque está perto de mim. No caso, se eu fosse falar com a Aline, essa garrafa que está perto dela, e aquele extintor, porque está distante de ambos. Então, Jesus usa uma palavra que quer dizer uma pedra maior, e também usa um pronome que significa que ele é a pedra. Ainda assim, nós tivemos por muito tempo a falsa imagem de que igreja estava firmada em Pedro. Tanto que Pedro é chamado o primeiro. E depois dele vieram outros com autoridade quase divina, que é onde nós não conseguimos concordar, porque a pedra sempre foi Cristo. Pedro, ele é uma representação, porque ele liderava aqueles discípulos, ele era a figura mais proeminente. Então aqui a Bíblia deixa claro que Jesus sempre foi o fundamento, não é uma pessoa. Assim como nós temos uma falsa ideia de que igreja pode ser definida por qualquer pessoa, também temos uma falsa ideia de igrejas que são fundadas em pessoas, que são firmadas em pastores, em corpo de liderança, em diretoria, em opinião, em dinheiro, em estrutura, em estratégia, em plano mirabolante. Várias coisas, muitas vezes, são colocadas como fundamento. Então, se faltar o pastor, acabou a igreja. Se a liderança não vier, acabou a igreja. Se faltar o dinheiro, acabou a igreja. Se o prédio der um problema, acabou a igreja. Se a opinião de fulano mudar, acabou a igreja. Se a estratégia der errado, faltou a igreja. A única coisa que as pessoas não se preocupam, muitas vezes se não tiver Cristo, acabou a igreja. E aí nós vemos ministérios que têm ótimas ideias, mas caem no primeiro ano, no segundo ano, porque estavam firmados em tudo, menos em Cristo. E o pior é que, geralmente, aquilo que não está firmado em Cristo tem uma aparência muito boa inicialmente. Quando Jesus ensina no Sermão do Monte, e aí essa parte está no Mateus 7, no relato de Mateus capítulo 7, ele conclui contando uma história. E ele diz assim: aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é como um homem que construiu a sua casa na areia. Veio vento, tempestade, chuva forte e a casa desabou. Mas aquele que ouve e pratica a minha palavra é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Veio vento, tempestade e chuva forte, e a casa permaneceu. Uma vez alguém me disse algo que eu nunca tinha parado para pensar, e eu comecei a falar assim, pensar, faz todo sentido. Acontece a mesma coisa com as duas casas. Jesus fala a mesma coisa, vento, tempestade e chuva forte. E aí ele falou assim, a história dá a entender que são duas pessoas no mesmo lugar, porque Jesus falou aquelas palavras para um grupo e disse, tem gente aqui que vai ouvir e não vai praticar, e gente que vai ouvir e praticar. Então, qual é a diferença? Não era o material da casa, não era a circunstância, é que teve um que foi no caminho mais rápido, foi na areia e firmou a casa, e teve um que foi até a pedra, escavou até a rocha, teve a dificuldade, o sacrifício e gastou tempo para não parar no superficial e ir até a pedra. Então o problema não foi a circunstância, o problema não é 2024,
O problema não é Campos dos Goytacazes, que é corrupto, que muitas vezes a gente fala. Não é Brasil, que é corrupto, que é difícil, que é a cultura do jeitinho. O problema não é o mundo atual. O problema é estar firmado em tudo, menos Cristo. É por isso que desde que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, a igreja existe e só cresce. Tudo aquilo que fecha e para não era igreja. Porque a igreja do Senhor permanece firme para sempre. E quem garante é Cristo. Da mesma forma como ser igreja está firmado em Cristo, e você, meu irmão? Está firmado no dinheiro? Está firmado na opinião de alguém? Está firmado numa estratégia? Está firmado numa influência, num corpo de liderança, no pastor, no discipulador, num digital influencer, no pastor mais famoso do Brasil, no pastor mais sábio que o YouTube bomba, que muita gente corre. Meu irmão, tem gente que a gente sabe a hora que posta. Não, esse pastor 7h43 posta, já estou lá. Ou você está firmado em Cristo Jesus? Pastor, é errado eu ter o auxílio de pastores? Claro que não, senão eu nem estava aqui. É errado haver liderança na igreja? Claro que não. Quem é líder na igreja diz amém. Você viu que está faltando líder, você viu que foi desanimado? Quem é líder nessa igreja diz amém. Levantou uns agora que Deus nomeou. É errado haver recurso financeiro? Claro que não. É errado ter prédio? Claro que não. É errado ter estratégia? Claro que não, querido. Nada disso é errado. Mas quando isso se torna o fundamento, está errado. Porque o problema, eu aprendi isso, graças a Deus, Deus está me colocando a nutricionista no caminho, né? Estou avançando, tá indo, já perdi 4 quilos em 20 dias, medido e tal. E aí ela falou, vamos mexer na sua alimentação. Eu falei, tal coisa não pode comer. Ela, pode. Eu como. Essa mulher, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi Deus. Ela falou, pode. Isso aqui eu não estou gostando de jeito nenhum. Ela, eu tiro. Eu falo, não é possível. Aí ela falou, o problema não é o que você come, é que você come às vezes na hora errada. Às vezes você vai lanchar, você come tarde, aí você come na hora errada. Aí o seu corpo não aguenta, tá vendo? Aí eu guardei isso. O problema, muitas vezes, não é o que você faz, é colocar no lugar errado. O fundamento da igreja, do Senhor, é Jesus. Se colocar outra coisa, pode ser igreja de todo mundo, menos de Cristo. Pode continuar? Sim ou não? Versículo 18. Você não fechou a Bíblia? Quem fechou falou. Eu dou esse tempinho, você não fechou a Bíblia, ficou aqui? Porque às vezes o irmão vai, corre. Tem essas fitinhas que ajudam também da Bíblia. Também eu lhe digo que você é Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. E aí ele diz agora, Jesus diz condições, coisas que acontecerão com essa igreja, que número 1, ele disse como é, significado vem do Senhor, e número 2, está afirmada nele. Ou número 3, o terceiro significado, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu confesso que até um pastor pregar esse versículo, eu tinha uma imagem equivocada desse texto. Eu antes tinha a seguinte imagem. Pensa naquele filme medieval que você gosta. Seja de guerra, seja qual for, Coração do Dragão, Coração Valente, filme antigo, do rei sei lá qual, pensa. Geralmente é assim, tem um castelo, uma cidade e um muro alto, que protege todo aquele feudo, aquela cidade. Ali é uma fortaleza. Geralmente, desenho animado tem isso e tem uma ponte levadiça, que se for de humor, nunca funciona bem. Mas tem uma porta, não tem uma porta grande, que abre para quem pode e fecha, e essa porta é a grande segurança. Quando vem um exército contra a porta, fecha e nada passa. Mas aí fica tentando quebrar. Sempre é assim, todo filme. Geralmente o herói está dentro dessa cidade, a cidade está com um problema, a porta vai quebrar, e quando menos espera, surge uma estratégia, eles ganham ali dentro mesmo. Sempre é assim. Eu achava que a igreja era essa fortaleza, porque é pedra, muro, porta.
E eu achava que estava o inferno do lado de fora, batendo com tudo. A igreja que sofre, a igreja que persevera e dá-lhe pancada. E a gente vai continuar. Amém? Não, vocês não vão não, só o grupo de cá, então eu vou falar para eles. A gente vai perseverar, amém? Nada vai nos parar, amém? Não importa quanto, se o inimigo tentar, a gente não vai parar, amém? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou, a gente não vai. E eu achava que estava o inferno lá de fora, castigando. Tá, e pelo jeito vocês também. E castigando, a gente continuando. Alguém que já teve essa ideia? Ou só eu que fui longe demais? Não é isso que a Bíblia diz. Meu queixo caiu. É o contrário, meu amigo. Na verdade, para a Bíblia, a igreja não está parada. Porque é assim, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está atacando é a igreja, não é o inferno. Então a igreja está indo, meu amigo. E aí o inferno tenta parar. Não, vamos parar a igreja aqui. Não vai, passa por cima, dá-lhe. E aí, chega no outro, vamos fazer uma barricada. Quebra, pega o buraco, a igreja ultrapassa. Não, vamos parar a igreja. Olha a história, eu faço questão. Eu fiquei assim, eu não vou errar nenhum momento histórico. Jesus foi perseguido e morto pelo povo que ele veio salvar. E tinha 120 discípulos que ficaram quietinhos. Jesus ressuscitou, conversou com eles, ascendeu aos céus depois de 40 dias. E 120 discípulos ficaram escondidos por 10 dias em Jerusalém, esperando a promessa. Desce o Espírito Santo, vem Senhor, enche esse ambiente. O que a gente canta hoje, satisfeito, eles cantavam com medo. Do lado de fora, o pessoal tinha matado o mestre. Se botasse a cara, morria também. Eles estão, Senhor, eu acredito na promessa, vai vir. Vem o Espírito. Eles adoram. 3.000 pessoas aceitam ao Senhor. Atos 2 está registrando isso. Agora são 3.120. Ganha corpo. A igreja se reúne em Jerusalém. Depois tem uma nova pregação, porque Pedro vai no templo. Acompanha comigo, não perde a conta. Pedro vai no templo. Tem um cara lá pedindo, né? Me dá uma comida, dá um dinheiro, dá esmola, Pedro. Eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho eu te falo, no nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O cara levanta. Ele prega, 5.000 pessoas aceitam Jesus, 8.120 pessoas, preste atenção, e geralmente era contado só os homens. Então, se tiver mulheres e crianças, eram 16.000 pessoas, pelo menos. Começa a crescer a igreja. E aí o inferno vai tentar parar. Como? Vou criar problema dentro. Começa um grupo a falar, não tem comida. Para as mulheres que são gentios, não tem comida. A igreja não para, Deus dá sabedoria. Levanta diácono, distribui comida. A igreja continua. Vem um irmão, mente, toma aqui tudo que eu tinha na venda da terra. Porque a mentira destrói por dentro. O diabo é o pai da mentira. Às vezes a gente acha que o diabo é um ser gigantesco, com asa e todo vermelho, que você vai correr. Mas ele se manifesta de algo muito próximo ao que você vive. Caso contrário, qualquer um correria. Ele é a mentira. E aí tenta destruir por dentro, ele fala, aqui não, você mentiu ao Espírito Santo, morre Ananias e Safira, segue a igreja, nada parava. Os judeus prendem Pedro, matam, acho que Tiago, se não me falha a memória, tentam matar Pedro, matam Estevão, agora a igreja para, ela espalha, começa a plantar em outras cidades, olha quanta coisa, nada parava a igreja, vem o Império Romano, vamos parar esse pessoal. Mata mais um, prende outro, joga no Coliseu, joga no Leão, bota para pegar fogo na rua, no poste, fala que são malditos, que estão falando mal, que estão querendo acabar com tudo, fala que eles são, olha só, falava que a igreja era um povo de canibal, porque comia o corpo e o sangue do seu Senhor. É sério, isso é um registro histórico. Vamos acabar agora. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Sabe quando que a igreja relaxou? Quando não teve obstáculo. Quando vem o imperador e fala, vamos dar um prédio para eles. Não conseguimos parar de jeito nenhum. Século 3 depois de Cristo, Constantino fala, vamos dar uma catedral e um prédio. Vai ser a religião oficial. Se eu não posso contra ele, junte-se a ele. E aí bota para dentro. Não, o pastor não pode mais usar uma roupa esfarrapada. Bota uma roupa bonita nesse homem, se ele é o líder da religião oficial, bote um manto belíssimo. E aí, desde então, o pastor veste bonito. Hoje em dia, usa terno. E aí a igreja, no século III depois de Cristo, começou a não ter mais empecilho. E ela mesma relaxou e não cresceu.
Até que, 1517, dentro dessa igreja, surge um homem e fala, tem coisa errada, vamos mudar. Aí ele começa a ser perseguido, a igreja muda, a reforma protestante. Acho que é 92 teses, se não me falha a memória, ou é 72, um dos dois. Começa um novo movimento, aquela igreja é perseguida, sai da cidade e chega onde nós estamos. Repara, a igreja parou de crescer quando ela parou de lutar. Ela parou de crescer quando ela parou de avançar. Quando ela relaxa, ela morre. O problema é que hoje em dia nós não queremos perseguição. Nós não queremos perder seguidores, nós não queremos perder emprego, nós não queremos perder salário, nós não queremos ter problema com a pessoa da nossa família que tem outra fé. Nós não queremos problema, nós queremos ser zen, queremos ser da paz. Só que a Bíblia diz que a igreja que tem significado em Cristo, ela avança e não para. Se eu estou parado, eu não sou a igreja que Cristo chamou. E se ela avança meio, e parou, e não é a igreja que Cristo chamou, porque essa igreja que avança faz 2000 anos avançando, a não ser que ela mesma pare. Isso abriu a minha mente. Então não é que a gente está dentro apanhando, a gente está avançando e o inimigo tentando parar. Às vezes dói para um, dói para outro, é difícil, o obstáculo é grande, a gente tem uma dificuldade, mas rompe. Como diz Benê, rompendo em fé, mas rompe, avança. A não ser que você não faça parte de uma igreja que é o Senhor, que é a pedra fundamental, e Ele que sustenta. Aí você para e fica. Às vezes, você está parado num buraco, porque você se moveu em pessoas, em influências, em movimentos, não se moveu no Espírito Santo do Senhor. Então pode ser que essa noite você está falando assim, caramba, eu estou parado num buraco, eu vou avançar. Eu estou parado em traumas, eu vou avançar. Eu estou parado em dores, eu vou avançar. A igreja do Senhor avança. E digo mais, ela não avança para qualquer coisa. Versículo 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Falamos ontem sobre semana passada, do ministério de reconciliação, que está em Coríntios. Querido, não é que Deus abandonou a história e a missão e falou, agora vai vocês decidem por mim. Deus age através da igreja. O ministério de convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. O ministério de transformar os corações mais endurecidos pelo pecado é do Espírito Santo de Deus. A capacitação para o que vivemos vem do Espírito Santo de Deus. O reino dele que está crescendo é a ação de Deus através da igreja. Mas a igreja recebeu uma missão de conectar coisas na terra ao céu. Sabe qual é o problema? Tem 3. Primeiro problema, uma igreja que não sabe seu significado. Segundo problema, uma igreja que não conhece o céu. Terceiro problema, uma igreja que conhece o céu e não conecta ninguém. Primeiro problema de pessoas que não conhecem significado é a igreja que está mais na terra do que qualquer outra coisa. A nossa pátria é celestial. Nós somos corpo de Cristo. Temos a mente de Cristo. O fruto do Espírito gera o caráter de Cristo. Morremos para nós e vivemos para Cristo. E aí quando você olha a pessoa que coloca isso no feed, porque é sempre assim. Foto 1, sou o corpo de Cristo. Tá a pessoa bonita assim, adorando o Senhor, né? O olho fechado aqui. Eu achei uma foto minha antiga, uma foto boa, rapaz. Eu estou de perfil assim, ó, adorador. Aí é assim, sou o corpo de Cristo. Aí vem a outra foto, não, agora quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Aí tá a pessoa às vezes fazendo bem, assim com a outra pessoa, feliz. Aí começa a falar, não, estou vivendo um novo momento. Quem habita em mim é Cristo. Porque viver para mim é Cristo. E vai. Aí quando você vai ver a vida dessa pessoa, vive todo mundo menos Cristo nela. Aqui, nesse CEP, aos domingos, de 19 a 9 horas da noite, a gente vive bem como igreja. Porque aqui a gente faz um esforço terrível. O que nos afastaria de alguém, a gente se esforça. O problema é saindo daqui.
para ir para a lanchonete, entrar em casa, dormir, ir para o trabalho. Então existe um grupo de pessoas que vive mais na terra, fundamentado em tudo, menos no Senhor. Logo, não é a igreja de Cristo. A gente às vezes brinca com isso, brinca. Mas Mateus capítulo 7 disse que haveria um grupo de pessoas que andaria, faria milagres, ensinaria. E ainda assim Jesus ia falar, não te conheço. Querido, eu só consigo ler esse texto e falar, esse cara é a chave que é a igreja. Pensa, aonde que tem milagre do Senhor? Pode responder, aonde? Aonde que é pregada a palavra? Onde que o profeta revela a vontade de Deus? Se é tudo na igreja, esse cara estava ali, reunido junto, cultuando, participando, ativo. E foi enganado, porque ele estava em todos os lugares, menos firmado no Senhor. Mas existe um outro problema. Existem alguns irmãos que até estão buscando o céu, buscando Deus, estão conhecendo essa transformação de vida, só que vivem sozinhos. Buscam para si mesmo, buscam para guardar, não estão pensando em compartilhar, em alcançar o outro. Até conhecem o céu, mas não conectam ninguém, porque não estão vivendo a identidade. E para piorar, geralmente querem viver sozinhos ou com aquele grupo de sempre para o resto da eternidade. Ainda tem cadeira aqui vazia. Tem uma pilha ali do lado de fora. Tem espaço. Esse prédio poderia ter mais gente reunida conosco. Se não está reunido conosco, a pergunta que nós temos que fazer a nós, não pergunta ao pastor, não pergunta à pessoa do seu lado, pergunta a si mesmo, o que eu fiz para levar Cristo até alguém? Aonde eu fui para que alguém conhecesse Cristo? Para que ele fosse transformado lá, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, no jogo de cesta, no futebol, lá. De tal ponto que eu iria falar assim, agora eu estou conectado a ele, eu quero estar onde ele está. Onde você se encontra? O que a gente tem feito? Adianta a gente ler, nós podemos ligar tudo que está na terra aos céus. Temos autoridade para pela palavra falar, isso aí não faz parte do céu, então está desligado. Mas não adianta ter autoridade, receber esse crachá, esse cajado, o poder do Espírito Santo para ser testemunha e ficar parado. Caso contrário, vai acontecer com você o que aconteceu com todo o grupo que se chama igreja e parou num lugar, não avançou. Querido, prédio é bênção. Prédio é bênção. Mas só se estiver no lugar certo e usado da melhor forma. Como tudo na vida que temos, o carro que você tem, o trabalho, as roupas, os bens que você tem, são bênçãos do Senhor, se usados da forma correta. Se você acelera o seu carro além do limite permitido, quebra a regra de trânsito e coloca alguém em risco, já não está mais sendo bênção. Se você trabalha, mas o trabalho tira você da sua família, do Senhor e da sua própria paz, não está sendo bênção. Se o que você tem como bem, dinheiro, está te deixando soberbo e distante dos outros, não está sendo bênção. O problema não é o que temos, é como usamos. Então esse prédio é bênção de Deus, mas esse prédio nunca pode se tornar um obstáculo daquilo que nós temos a viver. Então nós temos que ser igreja além do prédio, além de posses, além de qualquer coisa, firmado no Senhor, avançando. Porque tem pessoas, e essa é uma certeza que eu tenho, e vou te falar por que depois, mas tem pessoas que estão aguardando a revelação e manifestação dos filhos de Deus para serem alcançadas e conectadas ao Senhor. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque cada um de nós aqui também aguardou por um tempo. Cada um de nós aqui, por um tempo, aguardou estar perto do Senhor. E alguém, um grupo de pessoas foi até nós. Um jovem, um irmão de oração, uma senhora lá da igreja, uma mãe, uma tia. No meu caso, primeiro foi uma avó. Vou levar. Aí foi.
fez todo o esforço para te conectar ao Senhor. Agora você está conectado a Ele, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas pensa, alguém se esforçou tanto para você estar aqui. Seja exemplo, se esforce também, paga o preço, vamos atrás. Para que todos os ambientes onde estamos, as pessoas estejam perto do Senhor. E quando todo o ambiente que eu tiver, as pessoas estiverem perto do Senhor, eu vou para o próximo. Eu vou para outros lugares, eu vou para onde as pessoas ainda clamam e esperam estar conectadas ao Senhor. Pastor, eu posso. Querido, essa comunidade, esse bairro, a nossa cidade só vai mudar quando nos movermos. Vamos mudar a cidade? Vamos mudar uma pessoa. Uma pessoa. Pelo amor de Deus. Ore ao Senhor para conectar uma pessoa. Nós somos aqui 30, 40 pessoas hoje. 40 pessoas alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Cada um com um. Nós não podemos parar. Não podemos perder tempo. Cristo não perde tempo. O tempo perdido pode custar muito caro para alguém que não tem mais tempo. A gente não conhece, não sabe do amanhã. Sabemos do agora. Fica de pé, por favor. Existe um livro que ele é conhecido exatamente por conter o significado de todas as coisas. Esse livro se chama Dicionário. Se você abrir um dicionário, for em qualquer página, procurar por qualquer palavra, você encontra o significado dessa palavra. Qualquer uma. Acontece que se você abre um livro, pega uma palavra qualquer, batata, e começa a falar assim, batata significa pular 3 vezes. Então, quando eu quiser que alguém pule 3 vezes, eu vou falar batata. Você está errado. Inventou uma mentira. Mas começa a repetir tanto isso que pode ser que algumas pessoas ao seu redor, que nunca viram no livro do significado, dicionário, o significado de batata, comecem a acreditar que batata é pular 3 vezes. Até que muita gente começa a se comportar como? Pulando 3 vezes quando ouve ou come batata. Não adianta conhecer, ter acesso à informação do significado da igreja. Que igreja, quem diz como é o Senhor, que igreja está firmada no Senhor, que igreja avança e nada para, que igreja tem o ministério de conectar ao céu. Conhecer isso e fechar o livro e ficar quieto é a mesma coisa que deixar que outras pessoas saiam por aí dizendo que igreja é qualquer coisa. E pior, é viver uma vida sem ser igreja. A minha expectativa de verdade mais sincera é que durante a série de pregações, onde Cristo nos revelar a sua igreja, a gente possa ter cada vez mais certeza do que é ser corpo de Cristo, do que é ser povo de Deus, do que estar reunido num só propósito, pertinho do Senhor como comunidade viva. Porque o nosso nome já tem significado. Comunidade é um grupo de pessoas unidas num só propósito. Evangélica significa que a mensagem que transformou e que é o norte para a nossa história é o Evangelho de Jesus. E cura significa que uma transformação completa, física, emocional, espiritual, social, acontece através de Jesus. Já temos um nome que significa um grupo de pessoas reunidas por causa do Evangelho, porque foram transformadas por Jesus. Já é o nosso nome. A gente estampa, anuncia, fala. A pergunta é o significado da sua vida também? Estar aqui significa ser comunidade unida. Estar aqui significa viver o Evangelho. Significa ter sido transformado por Jesus. Uma coisa que não podemos ter é rótulos falsos. Muito menos ter medo de retirar rótulo falso e viver o que é verdadeiro. Eu estou disposto
a ser transformado por Jesus, domingo após domingo, para ser igreja de verdade. E um prazer será ser igreja com os irmãos. Esteja disposto também, que comece hoje. Feche seus olhos, eu vou estar orando, eu não vou perguntar a quem. Feche seus olhos. Se enquanto eu estiver orando, você entender que isso é para você, e, ou seja, é Deus que está falando no seu coração, mudando o significado, te chamando para outra coisa, te chamando para algo novo, você vai levantar a sua mão. E depois que você levantar a sua mão, eu vou pedir para alguém da igreja ir até você. Porque nós precisamos viver algo unidos, juntos, e sem nenhuma dificuldade de ser suportado pelo irmão. Porque eu espero que o dia que eu precisar, eu possa olhar aqui e falar, tem gente que quer me ajudar na dificuldade. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos vivendo um significado claro do que é ser igreja do Senhor. A sua palavra foi exposta, o teu evangelho pregado. Ouvimos do Senhor, revelado de ti. E agora temos que tomar uma decisão. Viver o verdadeiro significado de igreja, ou parar no tempo. Viver o verdadeiro significado de igreja, ou permitir que qualquer um diga quem sou. Viver o verdadeiro significado de igreja, ou reconhecer que a minha casa não está baseada no Senhor, o meu trabalho não está baseado no Senhor, muitas vezes o meu ministério não está baseado no Senhor, aquilo que eu vivo sozinho não está baseado no Senhor. É viver igreja e avançar, ou reconhecer que estamos parados em traumas, parados em mentiras, parados no passado, parados naquilo que nos destrói. É reconhecer que estamos conectados ao céu e temos que conectar o outro. Ou estamos presos no egoísmo, estamos presos na terra, presos num céu mentiroso e não estamos envolvidos. Mas hoje, Pai, o Senhor nos chama para sairmos daqui e viver igreja no seu verdadeiro significado. E eu te agradeço por isso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mantenha de